Você acha que os caras vão mandar nele ou ele vai entrar no sistema? Eu sou contra, não pelo currículo dele, porque... Müller detona Carlo Ancelotti e manda recado direto para os jogadores da seleção. E não para por aí. O craque Neto explode ao vivo e levanta uma hipótese sobre a CBF e a convocação dos jogadores. Será que Ancelotti vai mesmo mandar na seleção ou vai virar fantoche de empresário? Você não vai acreditar no que esses dois falaram. A verdade que ninguém tem coragem de mostrar está aqui. Antes de irmos para o vídeo, deixe seu like e se inscreva. Eu sou contra, não pelo currículo dele, porque o currículo dele fala por si só. O currículo dele é excelente, só falta a Copa do Mundo. Exatamente, nem precisa de questionar quem vai querer. É inconteste, como diz o americano, né? Então acho que eu sou contra porque é pouco tempo até o ano que vem, a Copa do Mundo, né? O Brasil não tem um time, o Xará sabe disso, todos sabemos. O Brasil não tem um time, o Ancelotti não tem um tempo para formar um time como em clube. Os clubes que ele passou, que ele foi campeão, ele treinava só seleção. Craques, né? Só seleção. E agora, Michele, é o seguinte, é muito peso de um treinador que chega, muito peso, mas para um time leve. Então, até então, a prima dona da seleção brasileira hoje é o Ancelotti. Não tá no campo, tá fora do campo. Porque ele é muito mais treinador que o jogador, atualmente falando. Ele é maior. Muito maior. Que todos eles lá. Exato. O que eu tô te falando, esse peso desse currículo maravilhoso... Isso é bom. Eu não sei se ele vai fazer efeito positivo nessa pobreza que está o nosso futebol. Talvez faça, porque talvez lógico, a gente torce. O que eu acho... O Ancelotti é o seguinte, ele é um treinador, eu joguei contra ele quando ele jogava pelo Milan. Ele é apaixonado pelo futebol brasileiro e por jogadores brasileiros. Pode ver que todos os jogadores brasileiros que ele treinou tiveram bom desempenho porque ele dá confiança. Ele pedia jogadores brasileiros para os times dele. Exatamente, ele tem paciência com o jogo. O debate que também ficou quente sobre a seleção brasileira foi no programa Os Donos da Bola com craque Neto e companhia. Vamos acompanhar. BF Cardoso, mas o Ancelotti vai ganhar 5 milhões. Você acha que os caras vão mandar nele ou ele vai entrar no sistema? Eu acho que essa é a esperança. Um treinador com esse tamanho que chega, boa tarde a todos, sem dúvida que é um treinador que não vai aceitar ingerência no seu trabalho, não vai aceitar nenhum tipo de interferência. Porque o que a gente observa até aqui, com os treinadores que passaram, Dorival, Diniz, Tite, e o Tite isso aí foi uma grande decepção, é que a gente percebe que foi tudo do mesmo jeito que sempre foi. Sabe qual foi a minha decepção com o Tite? Por isso que eu tomei um processo dele. E eu não tenho medo de tomar um processo de ninguém. Quando ele beija o Marco Antônio um mês antes, não foi, que é saco? Marco Polo. Ele assina o manifesto para tirar o Marco Polo Del Nero. Exato. Aí ele fica 6 anos na seleção. Vamos colocar que ele tenha ganho 2 milhões por mês na seleção, vai. 6 anos, quanto que dá? 72 meses. Quanto que dá em dinheiro? 144. 144 milhões. Qual o legado que esse cara deixou? Qual o legado que ele deixou de... Nenhum legado. Então, com o Ancelotti, eu tava sem esperança. Eu acho que a esperança é a maior gratidão que ele tem na vida. Esperança dos filhos. Eu acho que a minha esperança é essa também. A minha esperança... Eu não e tinha, ele tem autonomia para dirigir a seleção A brasileira. esperança minha é que esse cara, que conhece o futebol europeu, e que isso o Sérgio falou um dia. O Sérgio, nosso querido Sérgio. Peixe. Porque você ficou 4 horas. Não, eu não. Você ficou 4 horas. Eu não. Conversando com uma mina no armário. Foi ele ou você que ficou? Não, ele. Ele ficou 4 horas. Deu distensão. Deu ligamento cruzado. Deu. E você só na resenha. Ficou com a perna inchada. Você com a perna... É mentira. É mentira nada. É, o não é Sérgio bem falou, assim. será que não é mais importante você ter um treinador que conheça o futebol europeu? Porque eles não vão convocar o jogador brasileiro. A seleção nunca foi brasileira, né? Nunca foi brasileiro. Não é verdade? Nos últimos anos aí... Então ele é a grande esperança. Parabéns ao Edinaldo. Parabéns ao presidente da CBF. Quem que tinha panca de contratar o Ancelotti, que a maioria da imprensa, a não ser o Bruno Vicari e o André Rizek. Um da ESPN. Parabéns. E o outro do André... Parabéns ao presidente por ter contratado, né, o Ancelotti, mas que pode ter dado um tiro no pé, né? Porque a gente sabe que até aqui, ele não pode provar, mas a gente percebe que até aqui as convocações eram meio mais do mesmo, é sempre aqueles jogadores de carta marcada. E eu duvido que o Ancelotti não vai ter autonomia para convocar Não, quem você não ele tenha quiser. dúvida disso. E essa é a minha esperança, Souza. A minha esperança, eu sou meio pessimista nesse ponto, porque o problema todo não é ele, é quem tá do lado dele, entendeu?
Esse é o problema. Como ele não conhece o futebol brasileiro, ele conhece Não, mas o ele futebol... conhece, desculpa, gente. Hoje a globalização, em termos de... A verdade, ele já treinou mais de 40, ele é amigo do Falcão, ele é amigo do... Ele é um treinador super importante, é o maior treinador da história, ele é do Milan, ele conhece o futebol brasileiro. Hoje, o pessoal conhece, hoje o futebol brasileiro passa em todas as mídias em relação ao mundo. Ele pode não ter o conhecimento que a gente tenha. Por exemplo, acho que nós, brasileiros, a gente conhece muito mais o futebol internacional depois dos anos 2000 do que antes. A gente conhece todo mundo. A molecada conhece. Se você pegar nas escolas, eles não estão com a camisa do Santos. Eles não estão com a camisa do Flamengo. Nem do Corinthians, nem do São Paulo. Eles estão com a camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool. Só que nós conhecemos o futebol internacional. Talvez ele não tenha esse conhecimento, mas ele conhece o futebol brasileiro. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera é que ele convoque os jogadores brasileiros que estão em ascensão. Quem você convocaria hoje? Por exemplo, o Ancelotti. Quem que você convocaria hoje do futebol brasileiro? Estevão, o lateral Não, eu direito. vou fazer a pergunta diferente. Não, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Quem seria titular do futebol brasileiro hoje? Estevão e Pedro. Wesley também, lateral direito. Ó, pra mim, o Everton, o Hugo ou o John, pra botar de titular, certo? Lateral direito, o Wesley, do Flamengo. Aí eu colocaria Gerson de titular, Pedro de titular Gerson também. e Estevão de titular. Eu teria 5 jogadores brasileiros de titular. Eu, Neto, José Ferreira Neto, comentarista do Grupo Bandeirantes. Eu levaria o Léo Ortiz também. Bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Cara, o que a gente quer é que ele convoque também, olhe pro futebol brasileiro. Porque tem jogadores aqui que estão jogando Mas se melhor do você que disse jogador... que ele não conhece, ele não vai levar, senhor. É isso. E agora, fica a pergunta: será que Carlo Ancelotti vai mesmo ter autonomia na seleção brasileira? Ou vai virar apenas mais uma marionete nas mãos da CBF e dos empresários? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você concorda com o Müller e com o craque Neto? Acha que eles exageraram ou só falaram verdades que ninguém tem coragem de dizer? Se curtiu o vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala o que muita gente tem medo de expor. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque vem muito mais bomba por aí. E pode ter certeza, a novela da seleção brasileira tá só começando.